Fala moçada, tudo bem? Bom, chegou a vez agora de nós corrigirmos a prova do Colégio Naval de Geografia de 2019. Pois bem, moçada, já corrigimos 2020 História e Geografia, 19 História. Hoje, como eu falei, prova de Geografia do Colégio Naval. Sem perder tempo, já vamos começar a corrigir. Questão 21, lembrando, modelo amarelo, tá? Sempre que possível, corrigiremos o modelo amarelo. Dessa vez não é diferente. Questão 21. É uma charge, né? Uma figura, que tem uma crítica social bem significativa. Vamos lá. Lê aquele conto de fadas pra gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Obviamente que é uma crítica contundente em relação a direito à moradia como algo ilusório, como algo que de fato não ocorre, né? Dentro do arcabouço social e econômico brasileiro. Vamos para o enunciado. A urbanização brasileira desenvolveu-se de maneira acelerada e provocou grande concentração da população, sobretudo nas áreas metropolitanas. Tal crescimento não foi acompanhado por investimentos sociais, causando graves problemas socioespaciais, principalmente da habitação, ilustrado pela charge. Muito bem, moçada. Eu coloquei em duas páginas diferentes, porque a gente tira as provas do Colégio Naval, elas não saem como texto, elas só saem como imagem. Então, ia ficar muito pequenininho na tela para vocês, então eu botei em duas imagens, tá? Agora sim, as opções para a gente marcar. De acordo com as condições de moradia nas cidades brasileiras, assinale a opção correta. A. As pessoas de baixo poder aquisitivo têm como alternativa de moradia ocupar os terrenos periféricos nas metrópoles. Assim, o direito a ocupar... O direito à cidade depende da democratização do uso e da ocupação do solo. Moçada, essa é uma questão bastante... Essa está correta, tá? Os terrenos, os prédios, as casas, as propriedades nas áreas centrais, aquelas perto das áreas mais centrais, com mais comércio, com mais empregos, com mais serviços, elas elas são mais valorizadas, né? Realidade brasileira. Pois bem, então, como é caro morar nesses lugares, as pessoas, no Brasil em especial, começam a morar nas cidades nos bairros mais longe e, portanto, suburbanos, né? Suburbanos ou periféricos. No Rio de Janeiro, por exemplo, praticamente não se usa o termo periférico. Em São Paulo se usa, no Rio se usa mais o termo suburbano, mas é a mesma coisa, são os bairros mais afastados da zona central, tá bom? E aí, na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo também tem isso, em Belo Horizonte tem isso, é uma realidade brasileira, mexicana, sul-americana como um todo. Mas vamos pensar especialmente na cidade do Rio de Janeiro por conta da topografia. Tem muitos morros nas zonas centrais, na zona sul do Rio de Janeiro. Existem as moradias populares, as comunidades, as favelas, onde as pessoas vão morar lá. E vão morar lá por um motivo muito simples. É lá que elas trabalham, né? Como porteiro, como vendedor de loja de shopping. Na maioria das vezes, não sempre, tá? Como atletas, são profissionais, como a geografia demonstra, de mão de obra não qualificada. Técnica, mas não qualificada com graduação, etc. Então, as pessoas moram na Zona Sul, trabalhando em serviços, auxiliando a economia da Zona Sul. E aí precisam morar perto do seu trabalho e acabam morando nas comunidades. Essa é uma realidade muito típica, por exemplo, do Rio de Janeiro. Não apenas, mas tipicamente do Rio de Janeiro, tá bom? Então, letra A certa. Vamos ver por que as outras estão erradas. A configuração das grandes cidades brasileiras deixou de ser excludente, nem começa, nem continua. Continua sendo excludente. Na verdade, nos últimos 5 anos, mais ou menos, desde uma crise econômica de 2015, 16 para cá, a gente vive uma agudização da desigualdade e, portanto, obviamente, das exclusões sociais, né? C. A locomoção diária em direção ao local de trabalho associada ao problema de moradia levou os governos estaduais a desenvolverem uma política eficiente. Moçada,
na verdade, nós, nos últimos, como eu acabei de falar, né, nos últimos 5, 10 anos, aí a gente tem grandes problemas relacionados à moradia, acesso aos serviços, transporte, qualidade de vida nos grandes centros urbanos. Se a gente rememorar as manifestações de 2013, elas começam justamente com questões relacionadas à mobilidade urbana. Então, vamos ver porque a outra está errada. A ausência de movimentos sociais voltados à luta pela moradia. Existem movimentos sociais voltados pela moradia. Não existe ausência desses movimentos sociais, né? Talvez o mais famoso de todos seja o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É o mais famoso porque é de São Paulo, o que acontece em São Paulo reverbera para o Brasil inteiro, São Paulo e Rio principalmente, e tem um expoente desse movimento que acabou se candidatando à presidência da República, que é o Guilherme Boulos, né, pelo PSOL. Enfim, acabou tendo uma visibilidade grande. É um movimento ligado exatamente à falta de moradia, né? Então, enfim, e agora, puxando a memória, para presidente da República ele teve até uma votação inexpressiva, mas para prefeito de São Paulo ele foi para o segundo turno, o que é para o histórico eleitoral desse modelo de movimento é um feito de grandes proporções eleitorais, embora não tenha vencido, é verdade, tá bom? Vamos ver porque a outra está errada. Os processos de intensa segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras são minimizados pelo mercado imobiliário, que destina cada vez mais recursos para empreendimentos nas periferias, formando bairros dotados de luxo. Não é verdade. É óbvio que nos últimos 10, 15 anos, principalmente com uma política pública, né, de moradia do governo Lula e a primeira parte do governo Dilma, com Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação popular, isso aumentou no subúrbio, isso é bem verdade. Os livros de geografia, as provas ainda não cobrem isso, mas daqui a uns 10 anos é possível que vão começar a cobrir esse conteúdo, né? Mas, embora tenha aumentado nos últimos 10, 15 anos a expressão imobiliária nos subúrbios com a construção de casas populares, de prédios mais populares, não é verdade que isso tenha... esses processos de intensa segregação socioespacial na metrópole brasileira são minimizados pelo mercado imobiliário. O movimento existiu, mas não o suficiente para acabar, tá bom? Então, questão 22 agora. Agro é tech, é pop, é tudo. Essa imagem ficou muito conhecida, né, moçada, com as publicidades que na TV Globo estavam vinculadas aí nos últimos 4, 5 anos, né? Bom, vamos lá. Nos últimos anos, a mídia brasileira tem vinculado propagandas que ressaltam a importância do setor agrário, principalmente o agroindustrial, na formação do PIB. No entanto, o setor tem gerado críticas quanto a seus impactos no espaço brasileiro. Em relação ao agronegócio brasileiro, assinale a opção correta. Moçada, vamos lá. Letra A, né? A ampliação dos créditos bancários tem beneficiado os grandes proprietários. É verdade que nos últimos anos tem aumentado o crédito para esses profissionais, para esses empresários, né? Responsáveis pelo sistema de policultura. Agronegócio, latifúndio, plantejo e tal, é monocultura. Ou seja, um produto só e para exportar para o mercado externo. E no finalzinho aí da opção, nós estamos vendo que é para o mercado interno. Então está errada. B. O agronegócio não está restrito ao campo. Verdade. Ele espacializa-se nas áreas urbanas por meio da dependência das atividades produtivas advinda da industrialização e dos setores de serviços, promovendo a subordinação do campo à cidade. Bingo, letra B. Moçada, quanto mais mecanização, mais gente sai do campo e vai para as cidades. Beleza, tranquilo. Essas pessoas precisam consumir. Campo também, claro, mas assim, as pessoas da cidade precisam consumir, comprar roupas. Essa roupa, se for feita de algodão, por exemplo, o algodão é plantado no campo. Vamos lá, essa pessoa precisa comer, só que ela não planta mais seu alimento. Então ela precisa comprar o alimento do campo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Há uma subordinação do campo em relação à cidade, porque a cidade determina a demanda por determinados produtos e o campo
para responder essa determinada demanda, ele produz alguma coisa. Se na cidade está demandando muita matéria-prima para produzir roupa, obviamente, dependendo do clima, dependendo do tipo de vegetação e tal, vai se produzir muito algodão. É assim que funciona. O mercado, no caso aí a cidade, demanda o produto e o fornecedor de mão de obra, de matéria-prima, vai ofertar esse produto. Beleza? Então, letra B. Vamos ver porque a C está errada. O grande legado que vem sendo produzido pelo setor é o banimento do consumo de agrotóxicos. Para. Moçada, olha esse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Ele é um gráfico do G1, do portal da Globo, né, de G1, de 2019. Olha o aumento de registros de agrotóxico no Brasil. 2005, 90, 2006, 110. Olha 2019. 474, recorde absoluto. Na verdade, vem batendo recordes absolutos desde 2016. E fonte do Ministério da Agricultura. Ou seja, se há um grande número de registros de agrotóxico, obviamente que também há um grande número de uso de agrotóxico. Então, vem aumentando e não diminuindo. O agronegócio, as plantations modernas, a policultura, enfim, tudo mais do mesmo. Eles usam agrotóxico, usam transgênicos, justamente para aumentar a sua capacidade produtiva e para vender mais. Sacou? Então, quanto mais agronegócio, mais uso de agrotóxico. Beleza? Então, essa está bem errada. Vamos ver a outra. A modernização das atividades agrícolas modificou demasiadamente as relações de trabalho no campo. A mecanização das lavouras de exportação se desenvolveu associada à qualificação técnica dos trabalhadores, possibilitando a redução dos boias frias. Moçada, só um detalhe, tá? Boia fria geralmente não é utilizado, ele é itinerante que fala, né? Ele não é essa produção para exportação. Você não vai ver, ou praticamente não vai ver, boia fria na soja do Mato Grosso, por exemplo. Sacou? Então, é para, geralmente, mercado interno. Beleza? Então, é época de tomate. Aí os boias frias vão, num determinado grupo, vai trabalhar na produção de tomate. Agora é cebola. Agora é não sei o quê. E eles vão, de maneira itinerante, indo de local em local para trabalhar. Tá bom? Então, tá errado. Letra E. Enquanto o agronegócio sofre críticas contundentes em relação ao descompasso entre o econômico e o social, no campo ambiental, o setor é referência ao promover a instalação de áreas verdes e a proteção aos mananciais no Cerrado brasileiro. Moçada, agronegócio ele é um modelo capitalista de produção agrícola, né? E eu já falei isso em algumas aulas, assim, nas aulas presenciais sempre, mas nas aulas online estamos começando agora, então vocês vão começar a escutar mais isso agora. O capitalismo, independente dele ser o modelo possível, o melhor modelo ou o pior modelo, enfim, independente de paixões ideológicas. A gente, nas aulas de geografia, história, filosofia, não podemos ter paixões ideológicas, precisamos ter a cabeça aberta para refletir. O capitalismo, assim como o socialismo também, né, ele identifica as pessoas e a natureza como fonte de mão de obra e de matéria-prima, respectivamente. Portanto, se tem um elemento capitalista no campo, ele vai explorar a natureza e não preservar. Beleza? Então, letra E está errada, tá bom? Questão 23, moçada, ela foi anulada pela banca. Então, não vamos ver a questão 23, beleza? Então, vamos para a próxima. Agora, vamos para a questão 24. Os limites dos estados nacionais parecem tão exatos nos mapas políticos que fica difícil duvidar que não estiveram sempre ali. Suas demarcações são estabelecidas com base em posições calculadas por coordenadas geográficas. Assim, os limites tornam-se concretos. As bacias hidrográficas têm um papel decisivo no estabelecimento de fronteiras, de áreas fronteiriças entre os territórios. Rios e divisores de água estão entre os elementos da superfície terrestre mais utilizados no estabelecimento de limites territoriais. Sobre o entorno geográfico da bacia do Rio Paraná, com base no texto acima, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. 1. A hidrovia do Rio Paraná possui um potencial quase esgotado em virtude do volume de carga transportada no comércio entre as economias brasileira, argentina e uruguaia.
Moçada, é verdade que as bacias do Centro-Sul são mais movimentadas em termos de transporte de carga, enfim, e no norte também tem carga, obviamente, mas muito relacionado a transporte de pessoas. Mas dizer que está quase esgotado é exagero. Não por isso. Está quase esgotado por outros elementos, pelo uso da água, por exemplo, eletricidade e tal, mas por isso não, tá bom? 2. A existência da hidrelétrica binacional de Itaipu, que é Brasil e Paraguai, reforça a dependência entre as duas economias, ok, tá certinho, que consomem igualitariamente a energia produzida. Não. O Brasil consome muito mais energia do que o Paraguai, e o motivo é simples, o Brasil é mais industrializado, automaticamente mais urbanizado, e sociedades mais urbanas / industrializadas consomem mais energia. Beleza? Errada também. Número 3. O sul do Brasil apresenta a maior quantidade de cidades gêmeas, com grande dinâmica transfronteiriça e elevada integração econômica e cultural, exemplificada pelos fluxos comerciais entre Foz do Iguaçu e Cidade del Leste. Bingo, certinho, moçada, olha só. Cidade gêmea são cidades de dois países diferentes que fazem fronteira. Ou é um rio, ou é apenas um muro, a parte... uma cancela que separa um país e outro, enfim, né, a parte da alfândega. Independente disso, são duas fronteiras, uma do lado da outra e pertencentes a dois países diferentes. E por que no sul existem mais cidades gêmeas do que no norte? Porque no norte a fronteira é muito amazônica, é muito relacionada à floresta amazônica. Então você tem pouca urbanização no norte. E entre uma primeira cidade, o primeiro núcleo urbano, por exemplo, o último núcleo urbano da Colômbia, antes de chegar ao Brasil, e o último núcleo urbano brasileiro, antes de chegar na Colômbia, você tem muita mata, e você não tem áreas urbanizadas, densamente urbanizadas. Diferente do que acontece no sul da América do Sul. Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai. Tem muito mais cidades gêmeas por conta disso, porque são áreas muito mais urbanizadas, mais desenvolvidas economicamente, e, portanto, tem um desenvolvimento mais igualitário entre elas, beleza? Então 3 está certinha, 1, 2 errada, 3 certinha, vamos ver a 4. A porosidade das fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai, porosidade é aberturas, né? Buracos que as pessoas podem circular. Tem facilitado o contrabando de produtos eletrônicos, cigarros, drogas, entre outros, realizado pelos rios devido à dificuldade de fiscalização. Perfeito, moçada. Principalmente entre Brasil e Paraguai. Há um contrabando, historicamente, né? Você tem vídeos, documentários na televisão, no YouTube, TV aberta, TV fechada, né? Então, tem algumas séries de ação, policiais brasileiros que mostram essa questão da fronteira. Então, essa porosidade permite o contrabando de alguns produtos. Cigarro, por exemplo, é algo muito contrabandeado na fronteira Brasil e Argentina e Paraguai, né? Obviamente, que se há contrabando, vai haver também contrabando de drogas, né? Isso aí, mas é um outro papo, uma outra aula, tá bom? Então, nesse caso, 1, 2 errada, 3 e 4 certa. Nesse caso, qual é a opção? Letra E, 3 e 4 certas, beleza? Questão 25 então, moçada. O espaço geográfico tem cada vez mais despertado o interesse de grupos, países e empresários pela disponibilidade dos recursos naturais dispostos nos territórios. Essa cobiça exige dos países detentores de grandes riquezas cada vez mais a implementação de políticas adequadas à proteção da soberania nacional. No Brasil, é crescente o debate sobre a importância da Amazônia Azul, uma imensa área do litoral medindo quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que acrescentaria ao país uma área equivalente a mais de 50% de sua extensão territorial. Sobre as potencialidades e desafios marítimos do Brasil, assinale a opção correta. Vamos lá. A. O avanço do comércio exterior propiciou, nas últimas décadas, a diminuição da vulnerabilidade do país, visto que os fretes marítimos são transportados majoritariamente por navios de bandeiras brasileiras. Moçada, essa tá errada, tá? Só um detalhezinho que é importante. A Marinha Mercante brasileira, ela fornece grandes cérebros, grandes trabalhadores através da EFOM, a EFOM que forma oficial de marinha mercante, né? Escola de Formação de Oficial de Marinha Mercante.
Tem, né, no Pará e tem na Bahia. Pois bem, desculpa, tem no Pará e tem no Rio de Janeiro. Pois bem, ela fornece grandes profissionais, mas ela é fraca na produção de navios. A gente teve muito mal durante até a década de 90, depois a gente deu uma recuperada nas primeiras décadas do século 20 e agora a gente está mal novamente. Teve ali no iniciozinho da primeira década do século 21, né, do governo Lula, um avanço nesse modelo de produção industrial, que era na produção dos estaleiros, principalmente no Rio de Janeiro, mas depois essa política foi sendo abandonada em alguma medida, tá? Então a gente tem pouca capacidade de produção de navio mercante. Quer dizer, a capacidade a gente tem enorme, o que a gente não faz é produzir, tá bom? B. Embora as descobertas das reservas de petróleo no pré-sal, nas bacias de Santos e Campos possibilitassem o aumento da extração pela via marítima, ainda o Brasil depende quase que exclusivamente da exploração nas áreas continentais. Mentira deslavada, isso não é verdade, moçada. Nós produzimos muito mais, principalmente a partir exatamente dessas descobertas que a opção fala. O pré-sal possibilitou o Brasil ser um país autossuficiente. Qual o problema do petróleo do Brasil? Predominantemente ele é de uma qualidade mais grosseira. Então, para refinar, a gente joga esse petróleo para as refinarias estrangeiras e ele volta já refinado para cá. Ele fica mais caro por conta disso também. É óbvio que é uma escolha, é política pública. Você pode pegar uma refinaria e botar aqui no Brasil. Então ele sai da plataforma, vai para a refinaria aqui no Brasil, refina e vai para o mercado consumidor. Então você colocar para uma refinaria fora do Brasil é uma escolha política, tá? Então essa está errada. Vamos para a letra C. A implantação de unidades de conservação costeiras e marinhas no litoral brasileiro promoveu a conservação da biodiversidade e o aumento dos manejos de áreas abertas. Portanto, suprimiu os conflitos de múltiplos usos. Não é verdade, moçada. A gente sofre ainda com o uso indiscriminado e, portanto, com pouca conservação da biodiversidade brasileira. Tá? Letra D. A pesca artesanal está localizada em sua maioria nas regiões sul e sudeste, sudeste e sul, né? Não é verdade, tá? Enquanto a pesca industrial se deslocou preferencialmente para as regiões norte e nordeste, onde as precárias condições de fiscalização e controle favorecem a exploração. Pois bem, olha esse gráfico aqui, moçada, feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Isso é de 2019. Percebam que a pesca é a parte da esquerda, tá? A parte da esquerda que é o gráfico que nos interessa. Mostra que a pesca artesanal ela está concentrada muito predominantemente nas regiões Nordeste e Norte, justamente porque são áreas economicamente com menor proteção social e as pessoas precisam trabalhar de qualquer maneira, né? Então a pesca artesanal está muito vinculada a condições econômicas mais complicadas e a pessoa, de maneira própria, vai lá trabalhar sem muitos recursos, porque ela não é cara. A pesca industrial, ela exige um capital maior. E aí não há, quer dizer, claro que há, mas há muito mais em abundância na região centro-sul do Brasil, beleza? Então, essa também está errada. Vamos para a questão E. A degradação dos ecossistemas costeiros, provocada pela especulação imobiliária e dejetos produzidos pela poluição urbana e industrial, é responsável pelas destruições dos manguezais e das dunas, acarretando o problema da erosão marinha. Moçada, beleza, maravilha, letra E. Se essa está certa, a nossa letra C está errada, né? Então, ou uma ou outra, a letra E estando certa, automaticamente confirma que a letra C está errada, beleza? Para a gente finalizar, vamos para uma questão de clima, questão 26. Olha o gráfico. Esse gráfico é um gráfico de um climograma. Esse climograma ele mostra tanto as chuvas quanto as temperaturas. A temperatura é marcada por essa linha aí, né? E as chuvas são marcadas por esses blocos, né? Por esses retângulos na vertical, para vocês darem uma olhadinha. Percebam que em janeiro a gente tem pouca chuva e uma temperatura relativamente alta, né, no verão. Em fevereiro, muita chuva, é o mês que mais chove.
depois a partir de março vai ficando ali um pouco mais equilibrado, dá uma pequena alta ali em julho e agosto na chuva, tem uma queda abrupta para setembro, volta a chover grande, volta a chover forte em outubro, novembro e dezembro, mais ou menos. Mas percebemos o seguinte, tirando ali os meses de setembro e janeiro, tem um certo equilíbrio pluviométrico, né? No campo das temperaturas, você tem o verão, percebe janeiro e percebe dezembro, com uma alta temperatura, próximo dos 30 graus, e no inverno ela cai bastante, está aí na casa dos 15 graus mais ou menos. Portanto, é uma região em que tem uma amplitude térmica significativa para o padrão brasileiro, não é uma queda pequena no inverno, é uma queda significativa, e as chuvas são mais ou menos bem equilibradas. Nesse aspecto, qual das regiões brasileiras e do clima brasileiro, mais especificamente, corresponde a esse climograma? E aí, moçada, é letra E, bingo, letra E, é o clima subtropical, que é o clima subtropical da região sul do Brasil. É lá que tem uma amplitude térmica muito grande entre o verão e o inverno, né? Então, se a gente fosse ver, por exemplo, na letra A, equatorial úmido, na letra B, equatorial semi-úmido, subúmido, perdão, a gente teria que ter no gráfico uma pouca amplitude térmica entre o verão e o inverno, beleza? No litoral úmido, letra C, a gente teria muito mais chuva no verão, né? E exatamente no verão, janeiro, novembro e dezembro, na verdade janeiro e dezembro aqui, né? Como a gente está vendo no gráfico, tem pouca chuva. E no litoral úmido tem que ter mais chuva. Assim como no tropical de altitude. Nesse tropical de altitude também tem que ter muito mais chuva no verão e pouca chuva no inverno. Beleza, moçada? Então, letra E. Pois bem, chegamos ao final da correção da prova de 2019 do Colégio Naval, modelo amarelo, de Geografia. Até a próxima!